Meu nome é Harper Whitmore. E até aquela noite, eu achava que sabia exatamente quem eu era. A filha mais velha de um homem poderoso, uma decepção silenciosa de salto alto e bolsa de grife. Eu tinha 34 anos, era restauradora de arte em Chicago, o tipo de mulher que cheira a verniz e livros antigos, enquanto o resto da minha família cheirava a dinheiro e legado. Mas, durante a luxuosa festa de 70 anos do meu pai, tudo desmoronou. Ele ergueu a taça, sorriu para as câmeras e me deu um tapa no rosto tão forte que o salão inteiro parou. Você é uma vergonha para o nome da família, Harper, ele rugiu. Estou te tirando do testamento de 230 milhões de dólares. Os convidados engasgaram, os celulares se ergueram, flashes explodiram. Alguns riram, outros filmaram. Eu, humilhada e trêmula, saí andando para a noite gelada de Chicago, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Na manhã seguinte, bateram na minha porta. 3 advogados e nenhum deles era do meu pai. Quando a mão dele atingiu meu rosto, o som ecoou pelo salão como um tiro. As taças de cristal tilintaram e o silêncio tomou conta. Só o zumbido do lustre preencheu o ar antes que os sussurros começassem. Câmeras se levantaram. Pessoas sorriam atrás das taças de champanhe. Ele realmente bateu nela? Meu Deus! Eu mal conseguia respirar. O chão parecia girar sob meus pés. Meu pai, Richard Whitmore, magnata do setor imobiliário, estava ereto em seu terno italiano sob medida, os olhos cinzentos mais frios que os pilares de mármore ao redor. Você acha que pode me envergonhar, Harper? Ele rosnou. Uma filha que restaura móveis velhos em vez de administrar a empresa. Você não passa de uma decepção. Pai, por favor, murmurei, engasgada, sentindo todos os olhares me perfurarem. Este não é o lugar. É exatamente o lugar. Ele trovejou. Talvez agora você aprenda o seu valor. Nenhum. Ergueu novamente a taça e sorriu, como se tivesse acabado de fazer um brinde. Ao redor, as pessoas bateram palmas sem graça, sem saber se aquilo era uma piada cruel de família ou uma execução pública de orgulho. Minha madrasta, Vivien, impecável em seu vestido esmeralda, pousou a mão perfeitamente manicuriada no braço dele. Richard, chega, sussurrou, a voz trêmula. Mas não de pena de medo. Virei o rosto, tentando conter as lágrimas, mas os flashes dos celulares me perseguiam. Meu irmão mais novo, Cole, o herdeiro do império, me olhou com algo entre pena e triunfo. Harper, vai embora, murmurou. Você só está piorando as coisas. Piorando as coisas. Como se eu tivesse começado tudo aquilo. Agarrei minha bolsa e empurrei a multidão até conseguir sair. Do lado de fora, a neve caía suavemente, abafando o barulho da cidade. Fiquei parada ali, respirando com dificuldade, a bochecha ardendo, o rímel manchando minhas luvas. Aquele tapa não foi apenas pele contra pele. Foi o peso de 34 anos de ressentimento condensado em um único ato brutal. Eu nunca quis o império do meu pai, só o respeito dele. E agora, diante de 200 pessoas, ele garantiu que o mundo inteiro soubesse que eu não era mais uma Whitmore. Chamei um táxi, mas meu celular não parava de vibrar, notificações explodindo. Bilionário da tapa na filha já era o assunto mais comentado do momento. Quando cheguei em casa, o vídeo já tinha milhões de visualizações. Minha vergonha havia se tornado conteúdo viral. Tranquei a porta do meu apartamento, deslizei até o chão e gritei até minha garganta ficar em carne viva. Olhei para o meu reflexo na janela, o hematoma começando a aparecer ao longo da mandíbula, e sussurrei para mim mesma. Você está livre agora. Está livre. Mas eu não acreditava. Ainda não. Porque a liberdade não deveria doer tanto, nem parecer tão vazia. Naquela noite, enquanto a neve se acumulava lá fora, eu não fazia ideia de que toda a minha vida até o meu nome havia sido construída sobre a tragédia de outra pessoa. Na manhã seguinte, quando bateram à minha porta, não era a imprensa, nem meu pai implorando perdão. Era algo muito mais inacreditável. No começo, pensei que fossem repórteres. As batidas vieram firmes e ritmadas, 3 toques precisos que fizeram meu café tremer na caneca. Hesitei, ainda com o coração latejando do caos da noite anterior. Senhorita Whitmore, uma voz feminina chamou, calma e profissional. Estamos aqui em nome do seu pai biológico. Congelei.
Pai biológico? Abri a porta apenas alguns centímetros. Do outro lado estavam 3 pessoas que pareciam ter saído direto de um drama jurídico. Uma mulher alta, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável, ladeada por 2 homens de terno impecável. A mulher estendeu um cartão de visitas. Judith Blackwell, sócia sênior. Blackwell e Artma LLP. Podemos entrar, senhorita Whitmore? Perguntou com gentileza. Esta conversa não é adequada para um corredor. Hesitei, depois dei um passo para o lado. Meu apartamento pequeno, bagunçado com tintas, pincéis e projetos inacabados de repente pareceu um confessionário. Judith sentou-se à mesa da cozinha, cruzando as mãos. Estes são meus colegas, o Sr. Reeves e o Sr. Shen. Representamos o Sr. Magnus Carver. O nome não significou nada para mim. Quem? Perguntei. Ela respirou fundo. O seu pai biológico, senhorita Whitmore. Ele tem procurado por você há 35 anos. As palavras simplesmente não faziam sentido. Eu ri um som entre descrença e histeria. Vocês devem estar enganados. Meu pai é Richard Whitmore, infelizmente muito vivo e gritando com a TV todas as manhãs. Judith trocou um olhar com um homem mais jovem. Ele abriu uma pasta de couro e colocou cuidadosamente um arquivo fino sobre a mesa. Meu nome Harper Whitmore estava impresso na aba. Este arquivo, disse Judith, deslizando-o em minha direção, contém registros do Departamento de Polícia de Portland. Um caso de criança desaparecida, 1º de junho de 1990. Sexo feminino, 6 meses de idade. Nome, Laia Carver. Senti algo se revirar dentro do estômago. Isso não sou eu. Os olhos de Judith suavizaram. O seu DNA diz o contrário. Fiquei olhando para ela, esperando a piada que nunca veio. Então, ela retirou uma fotografia. Um casal jovem, sorrindo em um parque, segurando um bebê enrolado em um cobertor amarelo. O homem tinha cabelos escuros e olhos verdes. A mulher tinha o meu sorriso. O meu sorriso exato. Esta foto foi tirada 2 semanas antes do sequestro, disse Judith, em voz baixa. A pulseira no pulso do bebê parece familiar? Olhei para o meu próprio pulso. A pequena pulseira de prata que eu usava desde criança gravada com um trenzinho brilhava à luz da manhã. Minha respiração falhou. Não, eu sussurrei. Meu pai me deu isto, murmurei. Ele disse que era uma herança de família. A voz de Judith suavizou, quase maternal. Era sim, só não da família dele. Algo dentro de mim se quebrou. O ar pareceu sumir do apartamento, o chão se dissolvendo sob meus pés enquanto eu me deixava cair na cadeira. Meu pai, o homem que me esbofeteou, que me deserdou, não era meu pai. E as pessoas que eu chamava de família, haviam construído toda a minha vida sobre uma mentira. Judith abriu o arquivo completamente agora, seus dedos bem cuidados movendo-se com precisão cirúrgica. Página após página deslizou sobre minha mesa, relatórios, fotos desbotadas, recortes de jornal. Este é o arquivo oficial do caso de sequestro de Laia Carver, 14 de junho de 1990, começou Judith. Você foi levada a Dula Aurelhurst Park, em Portland, Oregon, enquanto sua babá se distraía com uma mulher pedindo informações. Levei uma mão trêmula à boca. Isso é loucura. Minha mãe, Vivien, ela nunca poderia. Vivien Whitmore, interrompeu Judith, com delicadeza, corresponde perfeitamente ao retrato falado envelhecido da principal suspeita que a polícia tinha há 35 anos. O FBI reabriu o caso 3 meses atrás, continuou. Depois que um teste de DNA apareceu em um banco de dados genealógico. Esse DNA era o seu. Senti o sangue sumir do meu rosto. Minha voz saiu fraca, rachada. Está dizendo que ela me sequestrou? Sim, respondeu Judith, suavemente. Ela e o marido, Richard Whitmore, falsificaram documentos de adoção através de uma agência fechada no México. Pagaram um funcionário para retroceder as datas e legitimar tudo. O advogado mais jovem, o Sr. Shen, abriu uma pasta separada e retirou uma certidão de nascimento. Não há que eu conhecia uma nova. A verdadeira. Sua mãe biológica era Eleanor Carver, professora, explicou ele.
Seu pai, Magnus Carver, é engenheiro aeroespacial. Passou as últimas 3 décadas construindo uma das maiores empresas de energia renovável dos Estados Unidos, e procurando por você. Olhei para a fotografia que Judith deslizou na mesa, Magnus e Leonor em frente a uma casa simples, segurando um bebê. Meu peito se apertou, como se uma faixa invisível me sufocasse. Eu não entendo, sussurrei. Por que eu? As palavras de Vivien ecoaram em minha mente. Depois de 3 abortos, achei que nunca seria mãe? Naquele momento, elas soaram completamente diferentes. Judith continuou. Sua babá na época, Maria Santos, confessou em seu leito de morte que recebeu $50 mil para olhar para o outro lado por 5 minutos. Ela acreditava que se tratava de uma adoção privada, não de um sequestro. Quando percebeu o que havia acontecido, ficou com medo demais para contar. Senti o estômago revirar. Quis gritar, negar, correr dali. Mas a verdade estava toda diante de mim, organizada, cronológica, impossível de refutar. Então o advogado mais velho, Sr. Rives, falou pela primeira vez. Sua voz era gentil, mas firme. O Sr. Carver nunca perdeu a esperança. Ele atualizava o testamento todos os anos, deixando um espaço reservado para a filha, caso ela fosse encontrada. Ele fez uma pausa. Harper, essa filha é você. O silêncio pesou entre nós. O patrimônio do Sr. Carver está avaliado em mais de $2 bilhões, acrescentou Rives. Mas não é por isso que estamos aqui. Ele não se importa com o dinheiro. Ele só quer ver a filha dele novamente. Lágrimas inundaram meus olhos. Eu não sabia se era choque, dor, ou a súbita compreensão de que toda a minha existência, cada aniversário, cada fotografia tinha sido construída sobre a tragédia de outra pessoa. A voz de Judith se suavizou. Ele está te esperando lá embaixo, Harper. Se você estiver pronta, ele gostaria de te conhecer. Meu coração parou. Ele está aqui. Por um longo instante, eu não consegui me mover. Minha respiração veio curta, irregular. Na minha mente, uma única frase se repetia sem parar. Ele está me esperando lá embaixo. Judith permaneceu em silêncio, me dando espaço para entender, para sentir. O tic-tac do relógio na parede parecia ensurdecedor. Enxuguei o rosto, inspirei tremendo e, por fim, sussurrei. Tá bom, eu vou conhecê-lo. Descemos o elevador em silêncio. Meu reflexo nas portas metálicas parecia pálido, estranho, como se uma desconhecida usasse o meu rosto. Quando as portas se abriram, a luz da manhã inundou o saguão, quase me cegando. Perto da entrada do prédio, estava um homem de casaco cinza escuro. Alto, sereno, mas com um olhar que carregava 35 anos de perda. Seus cabelos prateados brilhavam suavemente sob as luzes do saguão. Quando ele me viu, parou e, por um momento, eu vi nítido, os mesmos olhos verdes da foto que estava lá em cima, sobre minha mesa. Ele não correu até mim. Apenas sussurrou. Lila? Minha garganta se fechou. Eu acho que sim, consegui dizer, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ele deu um passo hesitante, a voz trêmula. Você ainda tem a pulseira? Olhei para o meu pulso. O pequeno trenzinho de prata brilhava suavemente na luz. Foi você quem me deu? Perguntei, com a voz se partindo. Ele apenas assentiu. Sua mãe escolheu, disse ele, cobrindo a boca com uma das mãos, tentando conter o choro. Ela disse que você amara o som dos trens. Naquele instante, o homem que havia construído um império parecia completamente frágil. Eu usei a minha todos os dias, sussurrou. Todos os dias, esperando te ver usando a sua novamente. Nem percebi quando meus pés se moveram. De repente, eu estava diante dele. E quando seus braços me envolveram, algo dentro de mim se abriu, algo que eu nem sabia que estava preso. Ele cheirava levemente a cedro e chuva, um aroma que me fez sentir em casa, uma casa que eu nunca conheci, mas que, de alguma forma, sempre senti falta. Pela primeira vez desde aquela noite terrível, eu me senti segura. Ficamos ali por muito tempo, apenas respirando. Quando finalmente nos afastamos, ele enxugou os olhos, sorrindo entre lágrimas. Sua mãe, ela teria adorado te ver.
Ela faleceu há 5 anos, mas nunca deixou de acreditar que você estava viva. As palavras me atingiram mais forte do que o tapa da noite anterior. Ela se foi, sussurrei. Ele assentiu, com ternura e dor. Mas ela deixou algo para você. Cartas, diários, até o quarto infantil, que ela nunca deixou tocar. Um soluço escapou da minha garganta. Ela manteve o meu quarto. Ela se recusava a pintar de novo, respondeu ele, com a voz embargada de amor e saudade. Em todos os aniversários, disse Magnus, a voz embargada, sua mãe deixava um pequeno presente dentro do seu quarto. Ela dizia que, um dia, você voltaria para casa para abri-los. Levei as mãos ao rosto e chorei, soluçando contra as palmas. Tudo o que eu havia perdido. Tudo o que nunca soube que tinha. Tinha estado ali o tempo todo, esperando por mim. Naquela manhã, nos braços do pai que eu nunca conheci, finalmente entendi. Às vezes, família não é quem te cria, é quem nunca para de te procurar. 2 semanas depois, o mundo que tinha desabado sobre mim se partiu novamente. Mas, dessa vez, não era a minha vida sendo destruída. Era a deles. Eu estava sentada no carro de Magnus, estacionado do outro lado da rua do Ravenswood Country Club, o mesmo lugar onde meu pai, Richard Whitmore, ainda me custava chamá-lo assim, jogava golfe todas as terças. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Judith. Está acontecendo. Fique no carro. Do lado de dentro do clube, risadas ecoavam pelo terraço. Eu vi impecável como sempre, de camisa polo branca engomada, rindo com os sócios, como se nada tivesse acontecido. Vivia estava ao lado dele, chapéu de sol perfeitamente posicionado, taça de mimosa na mão. A imagem exata do controle. Então, os carros do FBI chegaram. As portas bateram. Agentes com jaquetas azul marinho saíram em marcha firme. Pela primeira vez na vida, vi o sorriso de Richard Whitmore desaparecer. Ele se virou, confuso, depois furioso. Que diabos é isso? Gritou, recuando enquanto 2 agentes se aproximavam. Richard Whitmore. Vivian Whitmore. Vocês estão presos pelo sequestro de Laia Carver, ocorrido há 35 anos. A voz do agente era firme, alta o suficiente para que todos ouvissem. Um murmúrio de espanto percorreu o terraço. Golfistas pararam no meio do movimento. Celulares se ergueram. Poética justiça sendo filmada em tempo real. Isso é loucura. Bradou Richard, a voz falhando enquanto algemas prendiam seus pulsos. Eu a criei. Ela é minha filha. Não, sussurrei dentro do carro, vendo tudo através do vidro. Você me roubou. Vivian começou a chorar, o rímel escorrendo pelo rosto. Nós só queríamos uma criança. Gritou, como se isso pudesse apagar 35 anos de engano. Eu a amei um dia. Mas amor construído sobre mentiras ainda é uma prisão. Quando os agentes os levaram até os carros, os mesmos socialites que haviam filmado minha humilhação agora registravam a queda deles. Achei que sentiria triunfo. Achei que vê-lo sendo levado algemado curaria algo dentro de mim. Mas não. Tudo o que senti foi vazio. Magnus estendeu a mão e a pousou sobre a minha, com ternura. Você não precisa assistir, murmurou. Preciso, respondi, a voz trêmula. Eles roubaram 35 anos de mim, e de você. Eu preciso ver como isso termina. Os olhos de Richard me encontraram no meio da multidão, enquanto o empurravam para dentro do carro da polícia. Pela primeira vez, não havia raiva nem arrogância, apenas algo próximo ao arrependimento. Seus lábios se moveram, formando as palavras. Me desculpe. Virei o rosto. O mundo saberia agora. Cada jornal, cada canal. A família perfeita Whitmore não passava de uma farsa costurada com mentiras e medo. Naquela noite, enquanto as manchetes explodiam. Casal bilionário é preso por sequestro ocorrido há 35 anos. Eu me sentei no meu apartamento, olhando para o reflexo no vidro. Eu não era mais Harper Whitmore. Eu era Laia Carver. E, pela primeira vez, aquele nome não soava como o de uma estranha. Soava como a verdade. Quando as audiências começaram, meu mundo virou um borrão de manchetes e depoimentos. Cada canal de TV queria uma entrevista.
Cada revista queria uma foto. Mas tudo o que eu queria era silêncio e respostas. Magnus recusou todas as ofertas para explorar a história. Não vamos vender dor, disse ele, simplesmente. Em vez disso, ele me levou para casa, não para sua mansão, nem para a sede da empresa, mas para uma casa modesta de 2 andares com vista para a costa do Oregon. Aqui, disse ele em voz baixa, abrindo a porta, foi onde sua mãe esperou por você. No momento em que entrei, o ar mudou. O cheiro de lavanda antiga e sal do mar enchia o espaço. Tudo parecia congelado no tempo. O papel de parede floral, o cavalinho de balanço no canto, até uma foto desbotada de um bebê com uma pulseirinha de prata colada na geladeira. Minhas mãos tremiam quando Magnus me entregou uma pequena caixa de madeira. A fechadura rangeu ao se abrir. Dentro havia dezenas de envelopes, todos endereçados em caligrafia delicada. Para minha Laia, para quando você voltar para casa. O ar me faltou. Meus joelhos cederam. A primeira carta datava de 14 de junho de 1990, o dia em que fui levada. Minha doce menina. Se algum dia encontrar isto, saiba que não passa um dia sem que eu acredite que você ainda está por aí. Quando ouço o apito de um trem, imagino você rindo. Quando a chuva bate na janela, imagino você dormindo em algum lugar seguro. As lágrimas caíram sobre o papel. Minha visão se turvou enquanto eu pegava a carta seguinte. Seu pai construiu um baú de brinquedos para você. Ainda está no seu quarto. Ele o lustra todo ano, no seu aniversário. Nós nunca deixamos de celebrar você. Apertei a carta contra o peito e chorei um choro profundo, dolorido, que vinha de um lugar onde as palavras não alcançam. Magnus ajoelhou ao meu lado, as próprias lágrimas caindo silenciosamente. Ela era extraordinária, sussurrou. Quando a polícia disse que o caso tinha esfriado, ela se recusou a desistir. Todo ano, ela mandava uma foto nossa para o Centro de Crianças Desaparecidas. Dizia, se ela nos vir um dia, vai saber onde é o lar. Olhei ao redor. As paredes do quarto infantil ainda eram pintadas de amarelo claro. Na prateleira, uma fileira de livrinhos com lombadas gastas pelos anos de espera. Perdi a vida toda dela, murmurei, a voz embargada. Magnus balançou a cabeça com doçura. Ela não gostaria que você pensasse assim. Você está aqui agora. É isso que importa. Voltei-me para as cartas e li uma por uma, até a luz lá fora começar a escurecer. Cada carta era um batimento. Cada palavra, uma ponte entre o tempo e a saudade. E, pela primeira vez, o vazio dentro de mim, o buraco cavado por mentiras e perdas, começou a parecer um pouco menos vazio. Porque, mesmo que minha mãe já não estivesse mais ali, seu amor havia esperado por mim o tempo todo. Semanas se passaram, e a vida se tornou uma mistura estranha de liberdade e luto. A mídia seguiu para o próximo escândalo. Mas eu ainda vivia entre as cinzas de 2 vidas. A que me roubaram. E a que, finalmente, começava a ser minha. Harper Whitmore, a filha do privilégio e da crueldade. Laia Carver, a criança que havia sido roubada, amada e perdida. O tribunal me convocou para testemunhar no julgamento de Richard e Vivien. Judith disse que eu não precisava encará-los, mas eu sabia que precisava. O encerramento não vem do silêncio, vem da confrontação. Quando entrei na sala do tribunal, todos os olhares se voltaram para mim. Richard estava sentado à mesa de defesa, o cabelo prateado perfeitamente penteado, mas a arrogância havia desaparecido. Vivien parecia menor, encolhida, as mãos trêmulas sobre o colo. O juiz me chamou para a frente. O som dos meus saltos ecoou no chão polido. Diga seu nome para o registro, pediu o escrivão. Respirei fundo. Lila Eleanor Carver. Por um instante, a sala ficou em silêncio absoluto. Os olhos de Richard se ergueram em minha direção, um lampejo de descrença, talvez até de vergonha. Senhorita Carver, começou o promotor. Pode contar ao tribunal o que lembra da sua criação? Engoli em seco. Lembro de me dizerem que o amor vinha com condições, respondi, a voz trêmula no início, mas ganhando força a cada palavra. Que sucesso significava obediência. Que afeto precisava ser merecido. Mas só agora entendo, nada disso era amor. Era controle. O maxilar de Richard se contraiu.
Vivian começou a chorar baixinho, sussurrando. Desculpe, Harper. Virei-me para ela. Meu nome é Laia. O promotor me fez sinal para continuar. Eu costumava achar que a aprovação do meu pai era a única coisa que importava, continuei, a garganta apertando. Mas agora eu entendo, um amor que destrói o espírito de alguém não é amor. Vocês não me criaram. Me treinaram para ter medo de decepcioná-los. As lágrimas embaçaram minha visão. Mas vocês não conseguiram apagar quem eu realmente era. Mesmo depois de tudo, a verdade me encontrou. A sala ficou em completo silêncio, quebrado apenas pelo som das teclas da estenógrafa. De repente, Richard se levantou, ignorando a mão do advogado que tentava contê-lo. Eu quis te dar uma vida. Gritou. Melhor do que a que você teria tido. O martelo do juiz bateu com força. Senhor Whitmore, sente-se. Mas eu não recuei. Olhei diretamente em seus olhos, os mesmos olhos que um dia me olharam com desprezo, e disse, calmamente. Você não me deu uma vida. Você me roubou dela. O rosto dele se desfez. Ele se sentou de novo, derrotado. Quando deixei o tribunal, o ar frio lá fora me atingiu como um vento de purificação. Soltei o ar talvez pela primeira vez em anos. Magnus esperava nos degraus, segurando um casaco aberto para mim. Você foi incrível, disse-ele em voz suave. Não, murmurei, pegando seu braço. Desta vez, eu apenas fiz o que era certo. Pela primeira vez, eu não estava fugindo do meu passado. Eu estava enfrentando, caminhando em direção a algo real. 6 meses se passaram desde o veredito. Richard e Vivian Whitmore foram condenados por múltiplas acusações de sequestro, fraude e obstrução de justiça. Eles passarão o resto da vida atrás das grades. 2 pessoas que construíram um império sobre a mentira, agora presas nas próprias falsidades. A imprensa chamou de o escândalo Whitmore do século. Mas, para mim, não foi um escândalo, foi libertação. Vendi meu apartamento em Chicago. Não suportava mais aquela cidade. Cada esquina sussurrava os fantasmas de quem eu costumava ser. Magnus me ofereceu tudo, uma casa, um fundo de confiança, até uma cadeira no conselho da empresa dele. Mas eu recusei. Preciso construir algo sozinha, disse. Algo verdadeiro. Então, voltei a Portland, a cidade onde tudo começou, e abri um ateliê. Chamei-o de Mãos de Eleanor, em homenagem à mãe que nunca deixou de acreditar que eu voltaria. O cheiro de serragem e verniz voltou a preencher o ar, mas, desta vez, não era uma fuga. Era um tributo. Às vezes, Magnus aparece. Ele se senta em silêncio, observando enquanto restauro peças antigas, devolvendo vida ao que o tempo esqueceu. Você herdou isso dela, ele me disse uma vez, sorrindo. Eleanor consertava tudo. Brinquedos quebrados, cadeiras quebradas, corações partidos. Todas as tardes, antes de fechar, acendo uma vela ao lado da caixa de cartas dela. Já li cada uma pelo menos uma dúzia de vezes. A caligrafia de minha mãe virou um mapa, um caminho de volta à paz. Uma das cartas, a última que ela escreveu, termina assim. Se um dia você encontrar o caminho de volta para casa, minha doce menina, lembre-se. Sua vida não começa com o que foi roubado. Ela começa com o que você escolhe reconstruir. Eu decorei essa frase. Ela virou meu mantra. A escrivaninha de mogno que um dia restaurei para Richard agora está no meu estúdio. Magnus a comprou no leilão da herança e insistiu. Ela deve ficar onde pertence com você. No começo, pensei em queimá-la. Mas depois percebi, aquela mesa não representa ele. Representa a minha mulher que transformou dor em propósito. Numa tarde, com o sol atravessando as janelas do ateliê, Magnus me entregou uma pequena caixa de veludo. Dentro, estava a pulseira de prata idêntica à minha que ele usará por 35 anos. Acho que elas devem ficar juntas novamente, disse em voz baixa. Fechei-a ao lado da minha, sentindo o metal frio contra a pele. 2 metades de uma promessa, finalmente inteiras. Eu não sou mais Harper Whitmore. Sou Laia Eleanor Carver. E embora minha história tenha começado com mentiras e perdas, ela termina aqui em verdade, perdão,
E no suave zumbido de um ateliê à beira-mar? Onde cada peça que restauro parece consertar um pedacinho de mim. Porque, às vezes, a vida que você nasceu para viver é aquela que precisa construir com as próprias mãos.